Olá! 2 de abril é Dia Mundial e Nacional de Conscientização sobre o Autismo. E é claro que essa semana a gente iria trazer essa temática aqui para o Câmara Aberta. O Abril Azul traz um momento oportuno para se entender e conversar sobre o transtorno do espectro autista. Quais são os desafios das famílias que lidam diretamente com crianças com TEA? Quais avanços que já se conquistou até agora? Para isso, convidamos a analista de comportamento Carla Albuquerque. Ela tem mestrado pela Universidade de Cádiz, na Espanha, em ABA, que é um método terapêutico aplicado a indivíduos com transtorno de espectro autista. Além disso, é também consultora ABA no Brasil e Estados Unidos. Está no ar mais um Câmara Aberta para você. Olha só, mesmo para um leigo, o espectro autista pode ser bem amplo. A gente percebe que há muitas diferenças. Que definição você daria hoje para o TEA? Na verdade, é chamado espectro justamente por conta dessas diferenças de diagnósticos, né? Não existe um autista igual ao outro. Então, dentro dessas nuances, quando a gente traz o DCM-5, que é o Manual de Transtornos Internacional, né, de Transtornos e Deficiências, o transtorno do espectro do autismo hoje, né, está baseado numa díade. O que seria essa díade? Então, é um transtorno de movimentos repetitivos e a dificuldade na comunicação social. O DCM-4, ele trazia a dificuldade na comunicação. O que mudou é que se entende que existem autistas que falam, mas eles têm a dificuldade nessa comunicação social, de começar uma comunicação, de entender esses jogos sociais que a gente faz, esse olhar que às vezes é olhar de reprovação, de sarcasmo. Então, os nossos autistas, eles têm dificuldade nisso. Então, é uma mudança, né, que houve aí do DCM-4 para o DCM-5, que vem ajudando muito nos diagnósticos, né, atualmente. As pesquisas assim, mais atualizadas já apontam para uma explicação que identifique por que o TEA acontece, porque há muita dúvida de por que isso acontece com o meu filho, né? É algo genético, é algo que está ligado a uma gravidez de pais com a idade mais avançada? Não, diferentemente de outros transtornos ou até de dificuldades de transtornos ou de doenças efetivas, o autismo não é uma doença. Então, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, dentro disso, não se sabe ainda, a gente não tem diagnósticos nem exames que trazem o TEA. Mas, o que é que hoje a ciência fala? Que é de cunho genético. Normalmente, são os genes dos pais e das mães que, ao se conectar, eles entram nesse transtorno. Muitas vezes aí tem gente que fala, não, mas não tem a carga genética, na minha família não tem. Mas quando a gente vai observar a fundo, nessa família tem depressão, TDAH, tem outros diagnósticos que normalmente quando esses DNA se fundem, a gente chama um gene de novo, que é justamente onde sai o espectro autismo. Então, a maioria das pesquisas hoje, 92, 95% hoje da nossa pesquisa científica traz o autismo de cunho genético. Se a gente pensar 30 anos atrás, talvez até menos, parece que não identificávamos tantas pessoas, tantos indivíduos autistas. Isso acontecia pela falta de diagnóstico, de estudos mais avançados, pela retirada ou pela própria retirada dessas pessoas do convívio, porque às vezes acontecia na família, a criança era diferente, aí ela era meio que retirada do convívio social. Acredito que seja as duas coisas. Tanto a falta de diagnóstico, a falta de conhecimentos. Hoje a gente tem acesso a, por exemplo, autistas de 30 e poucos anos, que são autistas de nível 3 de suporte. O que seria isso? São autistas que não tinham acesso a tratamento e que foi se comprometendo, porque o nosso cérebro, ele aprende muito rápido. Então, se colocado a estímulos, e pessoas no transtorno do espectro do autismo, se colocados a estímulo com diagnóstico precoce, então a sua qualidade de vida, ela aumenta muito. Então, essas pessoas lá atrás, né, que a gente está falando há 30 anos atrás, elas não tinham acesso a diagnóstico de qualidade. Elas não tinham, e
Por consequência disso, as famílias retiravam do convívio social, né? Porque era aquela criança que não socializava, era aquela criança que ia para a escola e não aprendia. Então, as famílias faziam o quê? Trancafiavam em casa. Não só, e muitas vezes quando não iam para locais psiquiátricos. E essas pessoas acabaram ficando invisibilizadas. E aí a gente sabe que existia tratamentos de choque, a gente tem que falar isso para a nossa sociedade, porque tratamentos de choque, eles viviam presos nessas casas psiquiátricas. Então, hoje não, hoje com acesso de qualidade, com diagnóstico precoce, eles têm acesso ao tratamento. Então, com acesso ao tratamento, eles estão na nossa sociedade, eles estão nas escolas, eles estão nos cinemas, eles estão nos shoppings, eles estão junto aos seus pares. Então, eu já acho que é uma grande evolução na nossa sociedade quando se fala de diagnóstico. Qual é o caminho definitivo, Carla, para se ter um diagnóstico válido de autismo hoje em dia? Quando a criança, muitas vezes, não tem nenhum sintomas mais severos, porque quando acontece da criança ter uma reação, um sintoma mais característico, assim, mais, né? Então é mais fácil de até um leigo identificar e dizer, não, ali tem, mas às vezes não tem. E qual é o caminho para se ter um diagnóstico que possa ser definitivo, realmente certeiro ali? Quando a gente fala de diagnóstico precoce, né, a gente está falando aí de entre 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses. Porque os padrões da pediatria hoje são muito claros. Né? A gente falava assim, às vezes a gente faz hipótese diagnóstica, envia para o neuro, aí a mãe fala, não, mas eu só falei com 5 anos. Gente, nossas crianças de 2 anos hoje sabem mexer no celular e no tablet como ninguém. É verdade. Então, quando você falar assim para mim que uma criança de 5 anos não está falando, alguma coisa está errada. Então, ela com 2 anos, ela já tem que estar formando frases. Então, são aquelas crianças que você chama e não responde pelo nome. São aquelas crianças que não têm interação social, que quando vê os pares, né, não vão, mesmo que não tenham comportamentos autolesivos, né, de se automutilar ou heterolesivos, de bater em alguém, de balançar o tronco, de flappings, que são comportamentos restritos e repetitivos, que estão lá no DSM-5, que a gente conversou no início da nossa entrevista. Às vezes uma restrição severa alimentar, né, ali. Restrição alimentar, mas uma criança de 2 anos de idade, que não responde ao próprio nome, que não socializa com outras crianças, né, que não tem interesse de brincar com outras crianças, que tem a questão ocular, ela não olha nos olhos, ela tem essa dificuldade de manter a comunicação social, né? Hoje tem pesquisas nos Estados Unidos, né, que a gente vai muito para lá em busca dessas novidades, né? Tem pesquisa nos Estados Unidos que faz pelo rastreio dos bebês no momento da amamentação. Então, a criança, né, quando a gente está amamentando bebezinhos, eles têm aquele flerte materno, né, de ficar olhando para a mãe, de manter esse contato visual. E nas crianças com TEA é observado que esse comportamento ele é mais baixo ou ele é inexistente. Então, a criança... Já é um sinal de alerta. Isso, a mamãe amamenta e ele não foca na mamãe, tipo, não fica... Eles ficam enamorados, né, ficam olhando para a mãe com aquele olharzinho. Então, o que é que acontece? Nas crianças com TEA já existe essa dificuldade, né, nesse rastreio precoce. Então, são vários aspectos que a gente tem que olhar em relação a isso. Então, o caminho começa com essa observação dos pais, aí passa necessariamente pelo pediatra nos primeiros passos ali, aí depois é que vai seguindo para outros profissionais da área da saúde. Hoje, quem pode fechar o diagnóstico, né, de autismo é o neuropediatra, o pediatra e o psiquiatra infantil. Sim. Então, hoje a gente vê que o diagnóstico do TEA é totalmente clínico, né? Normalmente, o que é que os médicos fazem? Eles mandam para a equipe multiprofissional, psicopedagogo, fono, TO, para que seja realmente feito um estudo, testes nas crianças. O próprio analista do comportamento, né, ele faz testes que dizem realmente essa hipótese diagnóstica, ou confirma ou descarta o diagnóstico do neuro. Estamos conversando sobre autismo com a analista de comportamento Carla Albuquerque. Depois do intervalo, a gente volta. Até já! Aqui tem uma João Pessoa que precisa crescer e de forma ordenada. Aqui tem discussão do plano diretor com planejamento para 10 anos. Aqui tem Câmara. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais
Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 toda sexta-feira. O papel do vereador para além do plenário. O Ação Parlamentar mostra projetos, propostas, bandeiras que os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa defendem. O trabalho do vereador sob um novo ângulo. Toda segunda, às 7h30, aqui na TV Câmara. Atualidades, assuntos que pautam a sociedade moderna. Temas como saúde, educação, comportamento, economia, empreendedorismo e muito mais. Um bate-papo com Michele Souza. Todas as terças, às 7h30, aqui na sua TV Câmara. Aqui tem Emenda Cidadã. São mais de 50 milhões em 3 anos para obras como esta aqui no Valentina. Aqui tem Câmara. Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com a analista de comportamento Carla Albuquerque sobre o autismo. Carla, vamos conversar um pouquinho, continuar conversando, a gente estava falando no final do primeiro bloco, sobre essa questão do diagnóstico. Uma vez feito esse diagnóstico do paciente que é autista, ele é definitivo, ou a criança pode ter mais de um transtorno juntos, pode desenvolver e depois aparecer algo que vá se somar? Normalmente o autismo ele também pode vir acompanhado de outros transtornos, né? Como o TDAH, como o que a gente estava conversando justamente da questão da seletividade alimentar, né? A questão gastrointestinal também hoje está muito em alta, que justifica essa dificuldade alimentar dos nossos testes, que o que acredita hoje que o intestino está ligado ao cérebro. Então, todas essas dificuldades que nossas crianças têm, ela vai direto para o sistema nervoso central. Muitas vezes, até com o uso, muitas mães vão concordar comigo em casa, até o uso de antialérgicos, né, mexem muito com o comportamento das nossas crianças, porque vai direto para o sistema nervoso central e a gente vê uma mudança comportamental nas nossas crianças, mas esse diagnóstico é definitivo. Hoje não existe, né, a gente deixa muito claro as questões éticas de quem trabalha com ética, profissional que trabalha com ética, não existe cura para o autismo. Até hoje que a gente está dando essa entrevista. Talvez daqui a uma semana, 30 dias, a gente converse e esse panorama esteja mudando. Então, a criança melhora os comportamentos. Então, a terapia e os estímulos adequados, a gente vai trabalhar e ajudar essa criança a ter comportamentos socialmente legais, né? E diminuir as dificuldades específicas para a qualidade de vida dela. Mas dizer que, porque muitas vezes você vê aí nos Instagrams, em sites, saída do espectro, as pessoas vendem, é até um crime isso. As pessoas vendem, tem uma pílula aqui que vai fazer seu filho falar, tem aqui, o meu filho saiu do espectro, o seu também pode. Então isso tudo, esse tipo de coisa, isso né? tudo é mentira, né? As pesquisas hoje falam da melhoria da qualidade de vida, né? Mas não de cura. Carla, quais são as consequências para a criança quando os pais entram em negação? Que eu vejo que é muito comum. Todo mundo cria uma expectativa do filho perfeito. Quando a criança começa a apresentar comportamentos diferenciados, às vezes muitos pais entram em negação. Qual a consequência disso para quem tem o autismo? Nós, da ciência, não chamamos de negação, chamamos de luto, né? É uma fase que todos os pais passam. Alguns passam mais rápido por ela, porque como você falou, é o filho sonhado. Eu sonho meu filho trabalhando, eu sonho meu filho estudando. E é uma parte capacitista também dos próprios pais, Sim. né? Porque, eu tenho um filho com diagnóstico, ele não vai ser nada. Eu tenho um filho com diagnóstico, ele não vai conseguir. Então, o recado que a gente deixa para os pais aqui nessa entrevista é que passe pelo luto, é necessário, né? Porque você tem aquela visão daquele filho.
mas que a gente fala muito que diagnóstico não é sentença, gente, é ponto de partida. Então, a gente sabe agora o que fazer, a gente sabe o que é que tem que fazer por essa criança, por esse indivíduo, para que ele melhore a qualidade de vida dele. Então, se a gente chegar com qualquer outro diagnóstico aqui, né? Então, se eu disser, ó, seu filho tem adenoide, então ele vai precisar fazer a cirurgia, perfeito, fez a cirurgia, vai melhorar. A gente tem que levar o TEA da mesma forma. Então, é um transtorno que precisa de tratamento. Hoje nós sabemos o que funciona por TEA, nós temos a certeza científica do que funciona. E eu vou até perguntar sobre os tratamentos, mas antes eu queria saber se na sua análise, na sua visão, esses pais, quando eles saem desse luto, aí sim, eles também não precisam ser cuidados para saber lidar com esta criança, essa criança que é atípica. Com certeza. Inclusive, a gente vai tocar aqui no assunto, a gente saiu agora, estamos saindo do mês de março, né, o mês de luta feminina, e a gente sabe que nessa área, não diagnóstico só de TEA, quando uma criança tem um diagnóstico, o pai normalmente se separa da mãe. Isso é cientificamente comprovado. Os dados que a gente tem, normalmente, os pais abandonam o lar e essa responsabilidade fica só para as mães. Então, as mães hoje, o estresse que as mães passam são comparados à saudade de guerra. Isso foi uma pesquisa feita recentemente. E aí, o que é que acontece? A gente precisa ter esse olhar. Essas mães precisam de acompanhamento, essas mães precisam fazer psicólogo, participar de encontros com outras mães, para dividir, né? Serem acolhidas, porque a gente fala, ai, que besteira, que frescura, mas não, é muito pesado. Então, fora a carga que todos nós temos de levar para escola, né, balé, elas ainda levam para as terapias todos os dias, né? Muitas vezes quando precisam do serviço público, que não tem vaga. E aí, como é que fica? Né? É muito difícil. É muito difícil. Vamos falar desses tratamentos, né? A gente vê que há dois caminhos. Quem tem dinheiro paga um plano de saúde, tem um pouco mais de assistência, mas luta muito aí também contra os planos de saúde. Mas quem não tem, que fica dependendo do SUS, tem, parece que 3 vezes mais dificuldade. Mas o que é que funciona para o TEA, independente dessa realidade aí do acesso? Hoje, o único tratamento de comprovação científica e de melhora é a terapia ABA. Né? E que no início a gente falou sobre método, mas a terapia ABA não é um método. A terapia ABA é uma ciência que atua nesses transtornos, é a ciência do comportamento. Então, o que é que ela vai fazer? Nós comparamos comportamentos das crianças típicas, o que é que elas têm que fazer de tanto e tal ano, de tais a tais idade, e pegamos a criança que tem o diagnóstico e vemos quais são os déficits que ela tem para chegar a esse desenvolvimento aqui. Então, isso é trabalhado por um analista do comportamento, por aplicadores, que a gente chama aplicador de terapia ABA, ou ATs, como são chamados. E esses ATs, eles vão para diferentes espaços, né? Tanto em ambiente domiciliar, como ambiente clínico, como ambiente escolar, para desenvolver as habilidades dessa criança dentro dos programas colocados dentro da ciência para elas. Então, hoje é a única comprovação por conta da frequência também. Hoje, se a gente falar de terapia ABA, para que haja desenvolvimento, a frequência tem que ser no mínimo 20 horas semanais de aplicação e de terapia para que essa criança comece a desenvolver. Isso, e no nosso país, ainda é um gargalo, né, porque a gente tem a dificuldade de poucos profissionais ainda que existem, né? Eu fui a pioneira aqui na cidade de João Pessoa, eu sou a primeira analista comportamental. Hoje já se tem mais profissionais, mas ainda não são suficientes. É tanto que quando precisam-se de profissionais no SUS, a gente sabe que não tem vaga, né? Ou esses profissionais preferem trabalhar de forma particular ainda do que trabalhar no SUS, porque o SUS paga pouco. E aí a gente fica aí também com essa esperança, né, que cada vez mais se formem profissionais, se capacitem profissionais para atender uma demanda que é extremamente alta, né? E nosso poder público também tem que dar uma olhada, né, entender que essa é a única terapia, né, hoje que tem comprovação científica, e também a questão da integração sensorial com a terapia ocupacional também houve pesquisas e foi comprovado agora, né, a eficácia do tratamento. Então, assim, não adianta, eu digo muito, não adianta a gente ficar procurando cabelo em ovo. Hoje a gente sabe, se a gente tem um diagnóstico de câncer, o que é que a gente faz?
A gente sabe que a gente tem que ir no médico, alguns vão passar quimioterapia, alguns radioterapia, às vezes só outro tipo de medicação, mas nós sabemos o caminho. Para o TEA hoje não é diferente, é terapia ABA. Deixa o espaço aberto, Carla, para você deixar uma mensagem aí, tanto para os pais que estão nessa caminhada, quanto para os filhos e para a sociedade de uma maneira geral, já que é uma semana de dar visibilidade a toda essa temática. Eu acredito muito que o diagnóstico de TEA é ponto de partida. Então, com os avanços da ciência, com os avanços da tecnologia, a gente vê que cada vez mais nossas crianças, nossos adolescentes estão em espaços, estão indo para o mercado de trabalho, para as escolas, para as faculdades. Então, o meu recado para dar aqui para vocês é não ao capacitismo. As pessoas com transtorno do espectro do autismo podem estar onde elas quiserem estar. Eu acho que esse mês e essa semana, né, que vai entrar de conscientização, vem para dizer isso, vem dizer quanto mais informação a gente vai ter, menos preconceito e a gente vai ter esse público da nossa sociedade inserido com muita inclusão e com muito amor. Conversamos com a analista de comportamento Carla Albuquerque sobre o TEA, o transtorno do espectro autista, que a gente agradece aqui a presença e as informações. A semana que vem a gente volta com outro assunto aqui no nosso Câmara Aberta. Até lá!